Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa próxima aula falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, anote o que vocês precisam anotar, para que vocês possam entender, né, o que está acontecendo, como diagnosticar, como que você pode minimizar os riscos, caso você seja uma mulher que tenha a possibilidade de ter uma pré-eclâmpsia, tá bom? Então, aqui estamos, vamos lá. O que a gente precisa entender? Primeiramente, que é uma doença muito grave, tá, gente? É uma doença muito grave e que precisa ter atenção em relação a ela, tá? Então, assim, é uma das coisas que a gente mais, nós da obstetrícia, temos um respeito muito grande por essa doença, porque ela realmente é um problema de fator grave, tanto para a mulher quanto para o bebê, tá? Então, ela é considerada uma das doenças que mais causa morte materna. Então, gente, prestem muita atenção nessa aula, captem o máximo de informação, compartilhem, tá? As informações também e anotem aí tudo que eu vou passar para vocês. É uma doença, gente, que vem da placenta. E vocês vão entender tudo isso, que eu vou explicar aos poucos aqui para vocês. É uma doença que vem da placenta, onde os sinais dela vai iniciar a partir de 20 semanas de gestação. Antes de 20 semanas de gestação, a gente não tem sinal de pré-eclâmpsia. Nós temos, sim, alguns fatores de riscos e um exame que aponta uma possibilidade de desenvolver uma pré-eclâmpsia. Mas os sinais dela, os sinais e sintomas vão iniciar a partir de 20 semanas de gestação, tá? Podem iniciar a partir, tá? De 20 semanas de gestação. E o que eu quero que vocês entendam? Que para ser pré-eclâmpsia, para ser caracterizado como pré-eclâmpsia, a mulher precisa ter uma pressão acima de 140 por 90, que é o famoso 14 por 10, acima de 140 por 90, mais uma proteinúria positiva. O que é isso, gente? Proteinúria é um exame que a gente coleta na urina para ver a quantidade de proteínas que tem nessa urina. Então, a pré-eclâmpsia, para se caracterizar uma pré-eclâmpsia, a mulher precisa ter essa pressão acima, tá? Mais a proteinúria. Se eu só tenho uma elevação da pressão, eu tenho uma hipertensão gestacional e não uma pré-eclâmpsia. Certo para isso? Então, a hipertensão gestacional, eu preciso ficar de olho, sim, porque pode ser uma gestante que pode desenvolver mais para frente uma pré-eclâmpsia, mas ainda não é pré-eclâmpsia. Agora, a pré-eclâmpsia é essa pressão acima de 140 por 90 mais proteinúria, certo? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Aqui está o primeiro, uma das coisas que a gente precisa fazer, que a gente pode ter um sinal de alerta. O que é o sinal de alerta? Poxa, essa mulher aqui pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é o nosso maravilhoso morfológico do primeiro trimestre. Eu já falei muito sobre o morfológico do primeiro trimestre e eu gosto de bater nessa tecla porque ele salva vidas, tá, gente? O morfológico do primeiro trimestre, ele não é apenas uma ultrassom onde a gente vai ver se esse bebê não tem má formação e não tem síndromes. Ele vai muito além disso. Ele é um morfológico do primeiro trimestre com Doppler, é assim que ele deveria ser feito, morfológico do primeiro trimestre com Doppler. Esse Doppler, ele vai fazer o rastreio para saber se nós temos risco aumentado para pré-eclâmpsia. E se eu tenho um risco aumentado para a pré-eclâmpsia, eu já vou entrar com a profilaxia, certo? E é essa profilaxia aqui, gente, que vai diminuir muito os riscos de um bebê prematuro, o risco de uma morte materna, entendeu? O risco de uma morte fetal. Então, essa profilaxia feita aqui, nesse período, onde a gente faz o morfológico aí entre a 11ª e a 13ª semana de gestação, tem que ser nesse intervalo, tá, gente? Tem que ser nesse intervalo. Não adianta fazer antes, não adianta fazer depois, tem que ser nesse intervalo. Porque daí a gente entra com essa profilaxia, vou falar para vocês qual é, mas a gente entra com essa profilaxia que é precoce a 20 semanas, para que a gente tarde ao máximo os sintomas, tá? Os sinais e sintomas da pré-eclâmpsia,
melhorando muito os desfechos dessa gestação e diminuindo muito os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, certo? Então, para que a gente também fale um pouquinho sobre prevenção, gente, tem como prevenir a pré-eclâmpsia? Existem formas que a gente pode tentar diminuir o máximo o risco de você desenvolver isso também. E aí, mas para isso, eu quero que vocês entendam da onde que ela surge, o que é que acontece no nosso corpo que faz com que a pré-eclâmpsia apareça, tá? Então, vamos entender uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o nosso óvulo é fecundado, ele vai sair da tuba uterina, lá da trompa das tubas uterinas, e vai cair lá no corpo do útero, certo? E esse óvulo, ele vai precisar cair num lugar certinho ali do útero, do corpo do útero, e começar como se fosse a cavar um lugarzinho para ele se fixar, tá? Nessa fixação, ali começa a formar a placenta, que é a chamada placentação, né? Que ela começa a se fixar ali. Quando ela começa a se fixar ali, nessa parede do útero, ela precisa fazer como se fosse um enraizar. Ela precisa enraizar na parede desse útero. E ela precisa enraizar uma quantidade certa. Nem muito, nem pouco. Certo? Certo? Para isso? Ok. Para que esse enraizamento aconteça, a gente precisa de uma célula chamada célula NK, uma das células, célula NK. Essa célula, ela vem do nosso sistema imunológico. Olha aí, presta atenção nisso. Essa célula, ela vem do nosso sistema imunológico. Então, essa célula vai fazer o seguinte: vem placenta, enraiza, entra, para. Chegou no seu lugar correto. Aí ela vai ativar os soldadinhos chamados trofoblastos, certo? Trofoblastos. Esses soldadinhos, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esses vasos sanguíneos que tem que se interligar ali na parede dessa placenta e tirar uma camada gigantesca de músculo desses vasos. Ele precisa tirar esses músculos, essa camada de músculo, eu vou mostrar para vocês isso melhor, retirar isso aqui, por quê? Porque esse vaso, ele precisa ser um vaso maleável, um vaso fluido. Pensa comigo, essa placenta, ela vai receber sangue da mãe, passar para a placenta, passar para o cordão umbilical, chegar no bebê. Esse fluxo sanguíneo, ele é grande, é um fluxo sanguíneo grande. Então, esse vaso, ele precisa comportar esse fluxo sanguíneo, entende? Então, ele não pode ser um vaso rígido, que era o que faz essa musculatura, esse excesso, essa quantidade de musculatura do vaso, faz com que ele fique rígido. Então, esses soldadinhos, eles fazem o quê? Eles tiram essa camada de músculo para deixar esse vaso fluido, para que esse sangue passe tranquilamente ali para a mãe e para o bebê, entendeu? E aí, esse fluxo sanguíneo não vai causar como se fosse machucados nesse vaso. Por quê? Porque quando o vaso está rígido e esse fluxo é grande e passa aqui, ele começa a bater nesse vaso. Bate mesmo nesse vaso e vai causando como se fosse pequenas lesões, rachaduras. E isso aí vai aumentando a pressão arterial da mulher, porque pensa, o vaso ele não tem flexibilidade. Passa um fluxo sanguíneo, ele tenta abrir esse vaso não tem flexibilidade. Então, a pressão do fluxo do sangue aumenta. Então, a pressão arterial dessa mulher aumenta e isso vai causando uma cascata de problemas, inclusive lá no rim dessa mulher, que é onde a gente tem também a alteração da proteína, da quantidade de proteína na urina. E isso tudo vai causando o efeito onde nos leva para a pré-eclâmpsia. Entendeu tudo isso? Gente, é um maulona isso aqui, tá? Então, vocês, assim, anotem. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? O que eu quero que vocês captem daqui? Que, para tudo isso acontecer de forma harmoniosamente boa, a gente precisa ter um sistema imunológico bom. Por quê? Porque qual é a célula que vai fazer tudo isso aqui começar a desarranjar, começar a arrumar, certo? É a célula NK que está no nosso sistema imunológico, entendeu? Então, a gente precisa ter um sistema imunológico bom. Aí eu entro
E como que a gente faz esse sistema imunológico ser bom? Sono, alimentação, exercício físico e suplementação adequada. Aí lascou, você vai falar, gente, lascou. Lascou, porque, ó, eu não durmo, tenho que trabalhar tantas horas, durmo tarde, acordo cedo. Minha alimentação, lascou. Exercício físico, nunca nem passo na frente de uma academia. Suplementação, agora que eu tô tomando, depois que eu descobri a gestação, né? E, gente, é esse um dos maiores problemas da nossa sociedade atual. Por que está aumentando tanto as taxas de pré-eclâmpsia na nossa sociedade? Né? Estados Unidos também, gente, está correndo atrás desse prejuízo, porque muita mulher lá está tendo pré-eclâmpsia. Por quê? Porque o básico, né? O básico de uma vida saudável, porque uma vida saudável faz com que o nosso sistema imunológico esteja bom. Entende? O básico de uma vida saudável não está sendo feito. E aí é onde a gente começa a ter os problemas. Então, Jennifer, lascou, porque agora eu já estou com a gestação bem andada, né? Bem encaminhada já, e eu não fazia nada disso antes. Entende? Mas, gente, calma. Calma, porque isso, como eu disse para vocês, a gente vai passar informação para mais pessoas, vocês vão pensar nisso uma próxima gestação. E agora, o que eu quero que vocês também pensem? Né? Quem já está gestante aí, porque vai ter mulheres que estão me assistindo que ainda não está gestante, então já começa a cuidar, arrumar isso aí. Então, sono adequado, certinho, dormir ali pelo menos as 8 horas por dia, né? Dormir cedo, tirar telas, fazer higienização do sono, uma alimentação adequada, uma nutrição boa, exercício físico, uma suplementação de acordo com o que você necessita. Então, Jennifer, fazer os exames certinho e suplementar de acordo com o que você precisa. Agora, Jennifer, eu já estou numa fase avançada da minha gestação e eu não fiz nada disso antes. O que eu vou fazer? Agora a gente precisa correr atrás de olhar para, Jennifer, eu tenho fatores de riscos. Eu vou fazer o morfológico do primeiro trimestre. Como é que foi esse morfológico? A gente precisa minimizar as chances disso tudo acontecer. E é o que eu quero que vocês prestem muita atenção. Então, a primeira coisa que eu passei para você é morfológico do primeiro trimestre com Doppler. Preciso fazer esse exame muito bem feito, entre 11ª semana, 13ª semana, certo? Deu um risco aumentado, eu vou entrar com a profilaxia. A outra forma é, Jennifer, esses fatores de risco que eu vou trazer para vocês aqui, só um minutinho, esses fatores de risco que eu vou trazer para vocês aqui, eles devem ser observados na primeira consulta de pré-natal, tá? E se a gente ticar esses fatores de riscos que eu vou trazer para vocês, vocês precisam já também fazer a profilaxia. Então, não cuidei, mas eu tenho fatores de risco, não cuidei antes da gestação para essas questões aqui. Mas eu tenho fator de risco na minha primeira gestação, isso precisa ser olhado. Eu já entro com profilaxia. Não tenho fator de risco, mas eu fiz um morfológico e apresentou alteração e propensão, né? Uma alteração que me dá o risco de ter uma pré-eclâmpsia, eu também entro com a profilaxia, tá bom? Então, aqui é só para mostrar para vocês a placenta, né? Como que ela gruda ali na parede do útero e esses vasos, eles se interligam todos para passar esse fluxo sanguíneo para o bebê, tá bom? E aqui é para eu te mostrar o calibre do vaso. Lembra que eu falei? Então, ó, um vaso com um músculo todinho aqui. Um músculo todinho aqui. E aí, vem os soldadinhos e faz o quê? Remove essa camada de músculo para deixar esse vaso fluido, para que esse sangue passe bem, bem tranquilo ali, para a gente não ter problema, tá bom? Antes disso, eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Um dos fatores que fazem com que a gente tenha uma boa placentação, que é essa boa fixação da placenta ali, com esses vasos bem vascularizados e bonitos e fluidos para passar esse sangue, é o exercício físico. Então, se atente muito a isso. Início de gestação, não devemos ficar sem fazer exercício físico. Na verdade, a gestação inteira, gestação e exercício físico são assim, ó, unha e dedo, tá, gente? Nem sei assim se é assim que fala, mas enfim.
Gestação e exercício físico precisam se complementar, tá? É importantíssimo. No início da gestação, importantíssimo tanto quanto, certo? Então, continuando, vou trazer para vocês os fatores de riscos. Então, esses daqui são os fatores de riscos. Jennifer, não vou ler isso aqui tudo com vocês, porque eu quero que vocês olhem para cada um desses e falem, tenho, não tenho, e conversar com o obstetra de vocês, tá bom? Eu vou deixar esses fatores de riscos para vocês disponível, tá bom? Então, fator de risco, Jennifer, fui na primeira consulta, e se eu tenho fator de risco, precisa ser olhado para isso. Tenho fator de risco, preciso fazer profilaxia. Jennifer, não tenho nenhum fator de risco. Ótimo, ponto positivo. Agora a gente vai fazer o morfológico do primeiro trimestre, com Doppler. Deu alteração? Deu risco aumentado para? Entra com profilaxia. Jennifer, fiz o morfológico no primeiro trimestre, não deu alteração. A partir de 20 semanas, a gente observa sinais e sintomas. Se tiver sinais e sintomas, também vai fazer exame de proteinúria, vai olhar para essa pressão, deu positivo, entra com a profilaxia, entra com as medicações que vão ser pontuais para aquele momento, certo? Quais são os riscos, né? Os riscos para o bebê. Então, a gente tem restrição de crescimento, prematuridade. Esse aqui é o ponto maior, tá, gente? Prematuridade. Por quê? Porque os sintomas começam a ficar cada vez mais perigosos para essa mulher, inviáveis para manter aquela gestação, e a gente precisa tirar esse bebê antes do tempo. E aí, muitas vezes, essa prematuridade é incompatível à vida, tá? Então, rompimento de bolsa prematura também, porque daí a gente tem um rompimento da bolsa, vai desencadear esse trabalho de parto, muitas vezes a gente vai precisar tirar esse bebê antes, tá? Descolamento prematuro da placenta, aqui a gente precisa tirar o bebê, porque se a placenta começa a descolar, falta oxigênio, falta nutrição, e esse bebê não tem como ficar dentro da barriga, tá? E para a mulher, risco de hemorragia no pós-parto, tá? E risco de morte materna. Então, não é brincadeira, a gente precisa olhar muito bem para isso. A única cura para a pré-eclâmpsia é a retirada da placenta, tá, gente? Então, eu trago aqui até uma imagem, né, desse ano, que é a Alexa, uma cantora, né, que passou, infelizmente, pela pré-eclâmpsia, onde teve que retirar esse bebê dela muito cedo, com 25 semanas, e que foi incompatível à vida para a bebezinha dela, tá? Então, não é brincadeira. Então, pré-eclâmpsia grave antes de 32 semanas, tá? Quando começa sinais e sintomas antes de 32 semanas. Então, ali, a partir de 20 semanas antes de 32, é uma pré-eclâmpsia grave que vai dar muito trabalho para a mulher, para o obstetra, para tentar segurar ao máximo aquele bebê ali dentro daquela barriga, para daí fazer o parto, para tirar esse bebê da barriga, e esse bebê vai ser um bebê de UTI, que vai precisar de cuidados, essa mulher. Por quê? Porque, gente, a pré-eclâmpsia, ela vai desenvolvendo vários problemas na mulher, principalmente na parte renal, tá bom? E a pré-eclâmpsia mais leve, vamos dizer assim, é depois de 32 semanas, onde passou de 32 semanas a gente já consegue respirar um pouco melhor. Por quê? Porque daí, a partir de 32 semanas, é um prematuro? É prematuro. Tem riscos? Tem riscos, mas a gente ainda consegue ter mais chances desse bebê conseguir sobreviver fora da barriga, tá bom? Considerações finais em relação a tudo isso. Primeira coisa, quero mostrar para vocês quais são os sinais. Então, Jennifer, fator de risco não tenho. Morfológico do primeiro trimestre, tranquilo, não deu nenhuma indicação para pré-eclâmpsia. O que a gente vai observar a partir de 20 semanas? Esses sinais. Então, dor no estômago, dor na nuca, tá? Então, dor na boca do estômago, dor na nuca e estocolmos cintilantes, que é esses brilhinhos aqui, ó, que a gente começa a ver, tem aquela visão meio embaçada, meio ruim, normalmente vem uma dor de cabeça que vem aqui para a nuca, uma dor no estômago com enjoo, isso tudo já são sinais. E aí a gente vai fazer o quê? Olhar essa pressão arterial e olhar para a proteinúria, colher o exame de proteinúria, certo? Então, é uma doença grave, nós precisamos olhar para ela com cuidado, gente. Não brinca com isso. Durante a gestação, sentiu algum desses sinais?
Não brinca com isso. Não deixa de olhar para os fatores de riscos. Não deixa de fazer o morfológico do primeiro trimestre, tá bom? Precisa olhar para o estilo de vida dessa mulher. Então, gente, precisa ter um estilo de vida quanto mais saudável. Estou pensando em gestar, já precisa organizar tudo isso aí. Estou gestando, preciso ter um estilo de vida mais saudável possível, tá bom? Fatores de risco e morfológico do primeiro trimestre, como eu disse para vocês, é primordial olhar para isso, para que a gente faça a profilaxia. A profilaxia, gente, é feito com AS, tá bom? De 150 miligramas mais cálcio. Então, você precisa tomar isso aqui. Deu fator de risco positivo. Eu tenho, gente, por fator de risco. Já vai entrar com essa profilaxia aqui. Fiz o morfológico do primeiro trimestre e deu ao risco aumentado para eclâmpsia. Vai entrar com essa profilaxia aqui. Após 20 semanas de gestação, não necessariamente vai entrar com essa profilaxia. Não necessariamente. Pode ser que entre. Mas vai entrar também com outras medicações de acordo com o que está acontecendo. Tá bom? E a partir de 20 semanas, estar atenta aos sinais, tá bom? Então, apareceu o sinal, gente, não brinca com isso. Vai olhar essa pressão, vai colher uma proteinúria para saber se de fato é uma pré-eclâmpsia, tá bom? Isso vai diminuir muito os riscos para vocês. Certo para isso? Então, essa é a nossa aula de pré-eclâmpsia. Espero que vocês tenham gostado. Anotem ao máximo. E anotem também as dúvidas para a gente tirar no nosso Tira Dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.